Vamos dar a treta que deu entre o Nicolas e o Whindersson Nunes, né, aí. Gente, eu entendi o lado do Whindersson, né, de reclamar do Nicolas porque tava detonando lá o Felipe Neto, né, porque ele fala muito, né, desse negócio do bolsonarismo, né, do capitalismo. Mas o Felipe Neto, ele depende do capitalismo como todo mundo depende de dinheiro para sobreviver. E detonar muitos a galera bolsonarista, né? E um Bolsonaro não vai retrucar o que ele tá fazendo nos Estados Unidos, fazendo compras lá, né? Então ele deveria, né, não atacar a galera, né, da direita, né? Era o que o Nicolas estava querendo falar. Só que aí o Whindersson Nunes, ele foi no lado que não deveria ter ido, né? Tentar brigar ali no sistema, negócio de política, né? Porque ele estava na razão, Nicolas, de reclamar, né, com alguém da esquerda, né? Porque estava gastando nos Estados Unidos. Se o Brasil é perfeito, se o nosso presidente, né, é honesto, se não tem erros no Brasil, por que gastar dinheiro lá se ele pode gastar dinheiro aqui, né? É isso? Ele é meio contraditório nas coisas que ele fala, o Felipe Neto. Só que aí o Whindersson Nunes foi defender o Felipe Neto, né? Na visão dele que ele pode fazer o que ele quiser e tá tudo certo, né? Realmente ele pode fazer o que ele quiser e tem o livre-arbítrio de ir e vir, né? Mas atacar os Estados Unidos e tá comprando lá é uma coisa que tá falando nada com nada. Então ambos estavam corretos de falar, né? Só que a briga generalizou para outro sentido, né? O Nicolas atacou a acessibilidade do Whindersson, né? Que era, tu perdeu para aquilo, né? Falando que ele perdeu para aquele menino do cabelo comprido, do cachinho. E zombou do Whindersson, que já tá na depressão, né? E humilhou ele, né? Praticamente ele humilhou o Whindersson. Eu achei muito errado da parte do Nicolas. Eu amo o Nicolas, gosto muito dele nas brigas sobre o país, mas quando uma pessoa tem depressão e você ataca aquilo nela, eu não vejo isso legal, né? Não vejo isso da parte de um cristão, né? Ele não precisava atacar ali o Nicolas, o Whindersson, nesse sentido do relacionamento, né? E depois dizer que a família dele, né, ele tava esperando ele em casa, né, já que o Whindersson separou da Luísa, depois namorou uma menina e que engravidou e depois perdeu o filho, tá? Aí cria outro gatilho na cabeça do Whindersson. A conversa deveria continuar só no Felipe Neto e não partir para ataques que iriam na defesa pessoal da pessoa, né, no sentimento da pessoa. Porque em nenhum momento o Whindersson foi na família do Nicolas. Mas o Nicolas usou a baixeza para poder atacar o Whindersson. Eu achei totalmente errado a gente que aplaudiu isso, né? Eu não achei legal. Achei muita infantilidade do Nicolas, né? Por ter mais cabeça do que o Whindersson no sentido de evangelização, conhecimento bíblico, depressão, né, das coisas. Porque ele também já sofreu isso, o Nicolas. E já tentou contra a própria vida, né? Ele já deu uma entrevista num podcast sobre isso. Sabe muito bem o que é depressão. E creio que o Nicolas ainda vive isso, né? Por ter a família dele aí sendo um alvo de perseguição e tudo, né? Então uma seguidora falou que queria colocar a filha dele no forno. E ele caiu em lágrimas. Do mesmo jeito que ele caiu em lágrimas pela família dele, o Whindersson também caiu em lágrimas quando ele falou que a família dele estava esperando em casa e ele não tinha ninguém em casa esperando por ele. Né, que a única família que ele conseguiu fazer depois da Luísa foi o filho, né? E não vingou o neném dele. Então ele ali deu outro gatilho na mente do Whindersson. E ele já relatou em entrevista que tem problemas com álcool, né? Que tá viciado no álcool. E não para de beber. É constante isso na vida dele. Tá virando já um alcoólatra, né? Ele diz que não é um alcoólatra, né? Mas ele tá chegando nesse nível, né? E ele, por isso que ele vive se internando, porque ele vê coisas que acontecem com ele que ele não quer que isso prossiga, né? Então eu achei muito infantilidade do Nicolas, né, em atacar a vida pessoal do Whindersson, né?
né, por já estar com depressão e vários fatores aí, né, que ele ocorre na vida dele, né, e eu não achei isso legal de um cristão, tá? Eu sei que ele foi na base da emoção, né, querer travar logo aquela guerra e acabar com aquela discussão, mas o certo era dizer assim: eu tenho a minha opinião, você tem a sua, acabou o assunto. Ambos ficariam quietos, mas eles queriam retrucar, né? Como uma criança de quinta série, né? Só que não ficou legal, né? A galera aplaudiu o que ele falou, mangando dele, rindo dele, por causa daquele garoto do cabelo, né? Que você perdeu para aquilo, né? E depois veio o filho dele. Então, dois gatilhos aí que o Whindersson ainda não superou, né? Ele fica ainda lá nas lembranças dele. Principalmente a morte do filho dele, né? E ele mesmo disse que já leva a vida dele no humor, porque ele faz as pessoas rirem, mas ele mesmo, em si mesmo, não fica feliz. Então, você já sabe muito bem quando uma pessoa tá com depressão. Hoje em dia é muito bullying, muito tabu sobre depressão. E ele leva isso na esportiva, né? Pra ir agradar as pessoas. Mas ele realmente sofre calado pra ele, né? Então, muitos humoristas fazem as pessoas rirem, mas sofrem por dentro. E ele falar de depressão na discussão e relembrar o passado do Whindersson não foi legal. Não foi legal mesmo, né? E depois aí o Whindersson pegou uma foto dele, garotinho na escola. Então ficou ali uma briga de quinta série que eu não achei legal. E fica aí a reflexão, né? Quanto vale uma discussão política em prol de uma vida abalável, né? Que o sentido ali foi uma vida abalável. O Nicolas atacou a depressão do Whindersson, né? Futucando ali constantemente. Eu não achei legal. E aí, você achou legal o que ele fez? Né? Só por ele ter se defendido, né? Ou do que ele estava querendo falar ali. Pois era uma briga política. No meu ver, não valeu a pena a discussão, porque mexeu com a dor de outra pessoa, né? O que estava ali o jogo era: não se meta na vida do outro, né? Deixa ele fazer o que ele quer, porque nós vivemos num país democrático, né? Livre-arbítrio, né? Se ele cometeu um erro, né? Que resolva, né? Cada um tem a sua vida, deputado, né? Mas partiu pra quinta série e não foi legal. Eu não achei legal, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou da discussão aí do Nicolas com o Whindersson, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa aqui a sua reflexão, né? Educação é sempre bem-vinda. Obrigada. E eu, né, gravando esse vídeo aqui, fui dar uma bisonhada na vida deles dois, né? E descobri que o Nicolas reconheceu o seu erro de falar aquelas coisas para o Whindersson, né? O Whindersson foi fazer um show em BH e quem se deparou com ele foi o Nicolas, né? E o Nicolas falou numa simples postagem com o Whindersson tirando foto aí, que vocês estão vendo essa foto aí. Foi no show do Whindersson, em que ele falou que o evangelho é um mendigo que está à procura de pão, né? E está direcionando, né, aonde matar a sua fome. Então ele quis dizer que realmente ele falhou no evangelho em falar aquelas coisas para o Whindersson, né? Porque o evangelho é amor. Então você tem que saber usar bem as palavras para não atingir a outra pessoa e provocar nela a pior coisa, que é a depressão e início ao suicídio. Quando você não é o acusador, você tem que ser o benfeitor. Então, a vida dele já era acusação própria dele, né? Ele toda vez se cobrava disso. Então, e o Whindersson, o Nicolas, foi cada vez enfatizando o que eu acabei de dizer. Então, ele reconheceu o erro. O Whindersson pediu desculpa também, né? E por dizer que ele foi eleito pelo povo e ele não pode falar, né? O povo tem que falar, né? E é isso, né, gente? O evangelho é amor, não é guerra. Quem ensina outra coisa sobre o evangelho é mentira, tá? E não existe esse negócio. Crente não discute, crente não ameaça, crente não bate ninguém, tá? Crente, tô falando daquele crente que segue o evangelho, não é aquele crente que só diz que crê porque também o diabo crê, tá?
aquele crente que segue o evangelho, que busca a Bíblia, que lê as palavras, que lê os ensinamentos bíblicos, ele realmente sabe ali dizer que está errado, como o Nicolas realmente reconheceu seu erro e pediu desculpa ao Whindersson, e o Whindersson fez a mesma coisa com ele. Não existe rivalidade entre eles, né? Foi tudo resolvido. E é isso, gente. A minha filha falando aqui, olha lá. E é isso, o evangelho é amor e não guerra, tá? Espalhar amor, como eles e Deus fizeram, né? Acabou as farpas, as brigas das picuinhas, tudo ficou no passado, né? E não existe nada de quinta série quando chegar na maturidade. Você tem que amadurecer e pensar muito bem antes de falar alguma coisa para alguém, para que não venha, né, ser uma decepção, tanto no meio evangelho como no meio como pessoa, né? Você mostrar uma coisa e quando as coisas não saem como você deseja ou quando não fere o seu ego, né, você vai e maltrata alguém e aperta na ferida dela, né, para sangrar mais, né? E esse não foi o evangelho que ele queria mostrar, e sim esse que ele acabou de demonstrar, né? Que o evangelho é amor e paz, né? E reconhece os erros. Se você está errado, chegue lá e peça desculpa. Se você errou, vai lá e peça desculpa. Se o inimigo, né, tal pessoa, o inimigo te pediu desculpa, aceite, né? E evite, né? Se a pessoa não evita, né, e aquela pessoa que fica ali toda vez na ferida, pede desculpa, fica na ferida, pede desculpa, fica na ferida, essa pessoa você tem que se afastar dela, né? É como uma âncora que te puxa para baixo sempre que puder. Nesse caso aí, o Nicolas reconheceu o seu erro e ele tá de parabéns, né? E eu fiquei feliz em saber que ele foi no show do Whindersson e viu o Whindersson lá e tirou essa foto para mostrar que o evangelho é amor e não guerra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do canal. Deixa aquele like, dá aquela moral. E é nóis. Até o próximo vídeo e tchau!